Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar um relato para vocês. Queria pedir para quem não é inscrito que se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like legal, vai nos ajudar muito, ok? Vamos de relato? Sou médium desde que me entendo por gente e já vi e ouvi muitas coisas. Desde muito pequena tenho esse dom. No começo achava que o que eu via eram pessoas de verdade e por isso fui uma criança muito sozinha e triste. Até que fui crescendo e eu mesma, sem a ajuda de quase ninguém, entendi que era especial. Mesmo essa condição me trazendo mais problema que solução, nunca reclamei e sempre fiz de tudo para ajudar aquelas almas que, mesmo desencarnadas, ainda ficam aqui. Algumas por apego, outras por medo, mas muitas não entendem que partiram e continuam aqui entre nós, vivendo como se ainda tivesse corpo físico. E são sobre elas que vou falar. Tenho muitas histórias, mas contarei aqui as que me impactaram mais. Desejo a todos uma boa noite e um bom vídeo. Quando estava com 9 anos, estudava em uma escola que era dirigida por uma freira chamada Irmã Fátima. Ela era muito carinhosa com todos, mas tinha uma coisa que eu não gostava nela. Ela tinha uma mania de achar que só a religião dela era boa o suficiente, e quando algum aluno falava em qualquer outra religião, ela ficava brava. Eu mesma, tendo somente 9 anos, me sentia incomodada com isso, pois desde sempre achava que todos são livres para fazerem o que quiserem da sua vida. E assim, como cada um tem o seu time, a religião também deve ser individual. Como disse, na época estava com 9 anos e estudava em uma escola que tinha somente o ensino fundamental. Então, como é de se esperar, tinha somente crianças naquela escola. Eu não tinha muitos amigos ali. Sentava sozinha e na hora do recreio também não tinha com quem brincar. Ficava sentada, sozinha, olhando as crianças correrem de um lado para o outro. Entre elas estava Guilherme. Ele era da minha classe e até aquele momento tinha sido o único a falar comigo. De vez em quando, ele me pedia um lápis ou uma borracha emprestado, e isso era o máximo que ele falava. Mas para mim, que vivia isolada de tudo, era o suficiente e muito bom. Guilherme sempre ia para a escola com o seu pai de bicicleta. Eu os via chegando todo dia. Então, do nada, Guilherme começou a faltar e eu comecei a ver seu pai com a sua bicicleta parado na estrada sempre que estava indo para a escola. Guilherme ficou mais de uma semana inteira sem ir para a escola e todo dia eu via seu pai parado na estrada com a sua bicicleta. E um pouco antes de Guilherme voltar, eu perguntei para a irmã Fátima por que ele estava faltando e por que seu pai ficava parado todo dia na estrada sozinho. Era uma pergunta simples, de criança, sem maldade, mas a irmã me olhou com raiva e disse que com aquelas coisas não se brincavam
e que eu tinha que ter mais empatia pela dor das pessoas e parar de ser tão esquisita. Fiquei muito triste com aquela resposta maldosa dela, principalmente porque ela era sempre muito gentil com todos. Então, quando minha mãe foi me buscar, eu contei a ela, que ficou muito brava e discutiu feio com a irmã. Depois de um tempo, Guilherme voltou a frequentar as aulas. Só assim soube que seu pai havia falecido. Mas para mim não tinha sentido, pois eu continuava a vê-lo parado na estrada com a sua bicicleta. Aquilo começou a me incomodar muito, pois apesar de ser muito criança, sabia que seu pai era um espírito, e a partir do momento que soube, parece que se abriu uma janela na minha mente e de alguma maneira comecei a perceber a diferença dos encarnados para os desencarnados. Aquilo mexeu muito comigo, pois eles começaram a vir e me pedir ajuda com muito mais frequência, e eu não sabia como ajudar. Comecei a ficar sem energia, doente. Tentei lidar com aquela situação sozinha, mas não tinha experiência. Então contei tudo ao meu pai, que acreditou em mim e me levou para falar com o padre. Mas aquilo parece que piorou. Então, a partir daí, começamos uma maratona de religiões. Fomos em todas que vocês possam imaginar, mas ainda assim, eu continuava vendo espíritos. Minha mãe então me levou para ser consultada pelo Dr. Douglas, um médico psiquiatra que era amigo de uma colega dela de trabalho. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida, pois o Dr. Douglas e sua esposa frequentavam um centro kardecista, e a partir daquele momento comecei a ter contato com a espiritualidade de uma forma correta. Meu pai já tinha me levado a um centro kardecista, mas meus pais não seguiam religião nenhuma e não souberam como agir. O Dr. Douglas começou a cuidar do meu psicológico como médico, mas também como médium. E foi assim que descobri que também era uma médium. E apesar de ser ainda muito criança, decidi que iria ajudar aquelas almas em conflitos, e é o que faço até hoje. Seu Amauri, o pai de Guilherme, o deixou na escola e quando estava indo para casa, foi atropelado e desencarnou ali mesmo na estrada. Seu espírito ficou preso ali, pois ele morreu preocupado, pois quem iria buscar seu filho na escola? Parece uma coisa boba, mas muitos espíritos se prendem ao plano físico por muito menos. Ao longo de todo esse processo, consegui, com a ajuda do Dr. Douglas, encaminhar aquele espírito. Meus pais, por conta de tudo isso, ficaram muito amigos da mãe de Guilherme, assim como ele comigo. Ficamos inseparáveis e hoje ele é o meu marido. Outro caso que me impactou muito aconteceu não tem muito tempo. Eu sou fonoaudióloga e trabalho em uma clínica. Tinha uma amiga que trabalhava comigo e que sempre foi muito amiga de todos. Ela sempre tinha uma palavra ou um gesto de conforto. Todos gostavam muito dela. E infelizmente, no mundo de hoje, se você é competente e bonita, e se ainda for admirada por todos, se prepare, pois você será alvo de muita inveja. Veio trabalhar na clínica uma médica
que de cara percebi que ela não gostava de Camila. Esse era o nome da minha amiga. Camila, como sempre, foi muito amável com a nova médica, mas tinha algo naquela mulher, algo de ruim. Ela era sempre mal-humorada, desconfiada e implicava muito com Camila. Um dia, comecei a ver um homem vestido todo de preto que a acompanhava sempre. Como médium, sabia que aquilo era um Exu e ele definitivamente não era agradável e não estava ali por acaso. Essa entidade ficou por um tempo seguindo a nova médica, mas estranhamente passou a seguir Camila em qualquer lugar. Camila não era religiosa. Na verdade, ela não acreditava em nada, apenas no ser humano. E eu nunca fui aquela pessoa de obrigar alguém a acreditar naquilo que eu acredito. Adverti por várias vezes minha amiga Camila sobre as maldades que uma pessoa pode fazer com a outra, sem nenhum motivo. Mas Camila realmente acreditava na bondade de todos e na sua cabeça, se uma pessoa não fez nada de mal com a outra, não tem motivo nenhum de temer o mal. Cada um acredita no que quiser, mas eu penso o contrário. Justamente por conseguir ver o mundo espiritual, existem pessoas que fazem o mal sem motivo, apenas por querer. E essa médica era uma dessas pessoas. Conversava muito com meu marido Guilherme sobre isso, pois realmente estava incomodada. Meu marido dizia sempre que não podemos ajudar quem não acredita no que acreditamos. Mesmo assim, tentei de várias maneiras impedir que aquela entidade fizesse mal para Camila, e através da espiritualidade fiquei sabendo que não só Camila, mas que também a médica estava correndo perigo. Não preciso e não quero entrar em tantos detalhes. O que posso dizer é que aquela moça bonita e meiga foi perdendo o brilho, os cabelos caindo, a pele ficando seca. Ela foi adoecendo e em menos de 6 meses veio a falecer de uma doença que nenhum médico conseguiu diagnosticar. A tal doutora, com a maior cara de pau, teve a coragem de ir ao seu funeral. Quando estávamos saindo do cemitério, a vi entrando no carro e junto a ela tinha uma enorme sombra, toda negra, que entrou no carro junto com ela. Naquele mesmo dia, ela sofreu um grave acidente e não resistiu. Tive uma experiência terrível com o seu espírito, que estava confuso e sofrendo. Cada um escolhe seu destino, suas escolhas. Toda terça-feira me dedico ao atendimento no centro. E um dia veio conversar comigo um espírito. Ele estava chorando muito e me pedia ajuda. Ele me disse que durante toda a sua vida nunca soube quem era, pois foi deixado em um orfanato e lá lhe deram um nome. E era somente o que ele sabia, o primeiro nome, Joel. Não sabia sua verdadeira idade, quem eram seus pais, se tinha irmãos, nada. Aos 12 anos, foi morar nas ruas, onde permaneceu até o momento do seu desencarne, ocorrido por uma briga entre ele e um outro morador de rua que tirou sua vida. Ele ainda era muito jovem.
Bom, esse espírito estava inconformado, pois achava que agora que estava desencarnado, conseguiria saber mais sobre ele, mas ao contrário, mesmo sendo um espírito, ele ainda não sabia quem era e estava muito bravo, xingava, amaldiçoava todo mundo. Eu e os outros médiuns do centro não estávamos conseguindo ajudá-lo. Ele não se conformava por não saber quem era e era muito angustiante. Um dia, entrou no centro uma senhora bem velhinha. Ela se locomovia com cadeiras de rodas e estava acompanhada por um senhor que deveria ter uns 60 anos. Eles entraram e se sentaram no último banco. E assim que os vi, senti que aquela mulher tinha uma ligação com aquele espírito desconhecido. Mas foi só uma impressão, apenas uma impressão, pois apesar de ser médium, tem coisas que mesmo sentindo, não consigo explicar. O centro estava muito cheio aquele dia e senti vontade de conversar com aquela senhora e até tentei fazer contato com aquele espírito, mas não consegui contato, nem com ele e nem com a senhora. Esse caso me deixou muito triste e até hoje penso na aflição daquele espírito que passou a vida toda sem saber quem era e mesmo na eternidade não conseguiu descobrir. Quando eu estava com uns 13 ou 14 anos, peguei um resfriado muito forte e me lembro que mal conseguia sair da cama. Estava no último ano do ensino fundamental e Guilherme era da minha sala. Como eu estava doente e não podia ir às aulas, ele toda tarde vinha me trazer a matéria e ficava um pouco comigo, pois meus pais trabalhavam e eu ficava sozinha a maior parte do tempo. Nesse dia, um pouco antes dele chegar, eu estava dormindo e senti como se alguém puxasse minha coberta. Achei que fosse Guilherme, então abri os olhos e vi um espírito ao lado da minha cama. Eu estava acostumada a ser acordada por espíritos e nem me assustava mais. Só que aquele era diferente. Ele não tinha cabeça. Era um corpo somente. Mas apesar dele não ter cabeça, ouvi sua voz angustiada, perguntando onde estava sua cabeça. Confesso que me assustei muito, e minha primeira reação foi me cobrir toda e ficar bem quietinha para ver se ele ia embora. Mas ao invés disso, ele começou a puxar minha coberta e ao mesmo tempo ele me tocava com aquela mão gelada. Então, sem opção, olhei para ele e em pensamento disse que não sabia. Ele me pediu ajuda para achar e eu disse que não podia, que estava doente e com autoridade mandei que ele fosse embora. E ele foi, mas só para voltar à noite, e depois na outra noite e na outra. Todas as noites, aquele espírito aparecia e me perguntava onde estava sua cabeça. Até que não aguentando mais, procurei ajuda no centro, e eles fizeram contato com aquele espírito sofredor. Ele não tinha sido uma pessoa do bem em vida. Tinha sido morto por uma gangue rival que jogaram a cabeça dele no mar. Aquele espírito deu muito trabalho. Ele não queria perdoar e nem se perdoar. Ele queria vingança e não podemos fazer nada por ele, porque ele queria vingança. Mas consegui que ele não me atormentasse mais. Cada espírito tem a sua própria evolução
e aquele ainda não estava pronto para evoluir. Tinha feito muita coisa ruim, mas como médium não me é permitido julgar. Ainda hoje, nas minhas orações, peço por ele e desejo que ele tenha, finalmente, encontrado a paz. Eu estava com 19 anos e já estava noiva de Guilherme. E naquele dia, era um sábado. Eu e ele resolvemos não sair e ficamos em casa com os meus pais. Decidimos que iríamos assistir um filme, todos juntos. Então minha mãe sugeriu pedir uma pizza. Eu morava em um apartamento que ficava no 5º andar. Esse prédio ficava em uma rua muito movimentada e sempre tinha um acidente ali. Para mim, que era médium, era um tormento. Minha mãe pediu a pizza e não demorou muito e a campainha da porta tocou. E antes de abrir, minha mãe olhou para aquele olho mágico e disse: "Ué, é o entregador da pizza. Estranho, o porteiro nem avisou." Ela abriu a porta, pegou a pizza e pediu ao rapaz para aguardar um pouco, enquanto ia pegar o dinheiro. Todos nós vimos o entregador, que era bem jovem, parado na porta. Nesse momento, começamos a ouvir uma falação na rua, bem alta, pois, apesar de estarmos no 5º andar, dava para escutar os gritos e as buzinas. Então, fomos todos para a janela, pois tinha sido mais um acidente, com certeza. Estávamos comentando sobre, pois dava para ver a confusão que estava na rua. Então ouvi a voz da minha mãe perguntando onde estava o entregador. Eu disse que ele estava na porta, esperando o dinheiro, mas não estava. Foi só um minuto entre minha mãe ir buscar o dinheiro e irmos para a janela. Não teria dado tempo dele sumir. A coisa ficou ainda mais estranha quando minha mãe ligou para o porteiro, perguntando se o entregador estava lá embaixo. O porteiro disse que em nenhum momento chegou o entregador de pizza, que ele estava o tempo todo na portaria e não viu ninguém. Então, ele aproveitou para falar do terrível acidente que tinha acontecido bem em frente do nosso prédio, entre uma moto e um ônibus. Parece que o ônibus tinha pego a moto em cheio. Todos descemos para ver, e sim, infelizmente, era a moto do entregador e ele tinha perdido a vida. Aquele que veio nos entregar a pizza era somente seu espírito. Quando voltamos, ainda chocados, para o apartamento, minha mãe foi até a cozinha ver a pizza, que, como esperado, não estava lá. Fizemos uma prece pela alma daquele jovem rapaz que perdeu a vida trabalhando. Que Deus o tenha em um bom lugar e que conforte sua família. Naquele dia, não foi só eu que vi, todos viram. Eu estava casada há 2 anos e Guilherme, nesse período, trabalhava à noite e eu trabalhava durante o dia. Me lembro que era uma segunda-feira e eu estava mais cansada que o normal, pois tínhamos passado o fim de semana no sítio da mãe de Guilherme e eu estava no início da gravidez do meu primeiro filho. Já passava da 1 da manhã quando comecei a ouvir um barulho na sala. Era como se alguém tivesse jogado pratos e empurrado móveis com muita raiva. E ao mesmo tempo comecei a ouvir um choro de mulher junto com um lamento muito triste. Então pensei, não, hoje não,
Estou muito cansada. Tentei ignorar, pois às vezes dava certo, mas os barulhos continuaram e o choro mais alto ainda. Então me levantei, já muito chateada, e fui para a sala, mandar seja lá quem fosse embora. Mas quando entrei na sala, vi o espírito de uma linda e jovem moça. Ela estava usando um vestido de noiva e estava chorando muito. Quando me viu, ela se aproximou de mim e disse: "Você pode me ver? Pode me ajudar?" Eu não queria ter feito isso. Eu só queria me casar e ainda quero. Tentei acalmar aquele espírito sofredor e ouvir o que ela tinha para me contar, e assim saber se podia ou não ajudar. Ela tinha sido abandonada na igreja no dia de seu casamento, e o mais triste era que seu noivo tinha fugido com sua irmã, e ela ficou por horas na igreja esperando ele. E quando finalmente viu que ele não voltaria, ela saiu desnorteada da igreja e se jogou na frente do primeiro veículo que passava. Seu corpo ficou caído na porta da igreja e seu espírito se desesperou, pois ela, na verdade, não queria ter tirado a própria vida. Ela desejava se casar e ainda queria. Fiquei quase a noite toda tentando convencer aquele espírito a ir para a luz. Pedi que ela aceitasse a ajuda dos espíritos de luz que vieram ajudar, mas ela não aceitava. Queria encontrar o noivo e se casar. Aquele espírito estava sofrendo muito. E durante muito tempo, eu e os irmãos do centro fizemos de tudo para convencê-la a ir para a espiritualidade e, graças ao Criador, conseguimos. Ela ainda não está livre de toda a dor, mas está conseguindo, aos poucos, encontrar a paz. Essas são algumas histórias que aconteceu comigo durante minha vida de médium. Ainda tenho muitas outras histórias e todo dia trabalho incansavelmente para que esses espíritos sofredores encontrem a paz. Se seus inscritos gostarem dos meus relatos, podem comentar que mando mais. Afinal, é uma vida inteira lidando com a espiritualidade. Fique na paz, você e seus inscritos. E que Jesus, nosso Mestre Maior, nos abençoe.